Olá, eu sou o professor André Gussi, designer educacional. Nesta aula, nós iremos compreender qual que é a definição de inteligência artificial. E lógico, aqui nós traremos uma ênfase para a prática educativa, para quem é professor. Então, vamos aqui começar a definir quais são os objetivos da aula, que é entender o significado de IA, compreender o conceito de inteligência artificial. Depois, nós vamos diferenciar os tipos de inteligência. Uma vez que tem a inteligência artificial e a inteligência humana, nós vamos fazer uma reflexão sobre isso. E por último, vamos pensar, vamos refletir sobre o uso ético da inteligência artificial. Então, vamos aqui começar definindo o que é IA, inteligência artificial. Primeiro, é um ramo da ciência da computação. Quando a gente fala de IA, muitas vezes a gente pensa daqueles robôs autônomos que fazem tudo, muito presente na ficção científica. Porém, a realidade de hoje, em 2025, não é bem essa. A IA é um ramo da ciência da computação que analisa uma grande quantidade de dados e nos fornece uma resposta quando solicitado. Aqui nós podemos ter um exemplo de aprendizagem de máquina, reconhecimento de padrões, processamento de linguagem natural, que são sub-áreas dentro das ciências da computação que avançam o estudo da IA. No caso aqui, a mais famosa é o ChatGPT, no qual ela tem um grande banco de dados, a gente dá uma entrada nela, que é o nosso prompt, um comando, e ela nos fornece uma saída, que seria a resposta. E para fazer tal coisa, ela faz uma análise massiva de todas as informações contidas no seu treinamento. Mas isso nós veremos em detalhes nas próximas aulas. O importante aqui é a gente compreender quais são as limitações da IA. Elas não têm consciência ou sentimento. Elas apenas imitam essa forma de pensar humana com base nos dados de treinamento. Então, mais uma vez, é importante a gente separar a IA da ficção da vida real. Então, quando a gente está conversando ali com o ChatGPT, com o Gemini ou qualquer uma delas, ela não sabe o que a gente está falando. Ela simplesmente vai entender o que você escreveu, vai comparar com um banco de dados gigantes e vai dar uma resposta probabilística para você. E aqui que a gente tem que tomar muito cuidado. Uma IA trabalha 100% com probabilidade. Então, a resposta dela pode estar correta, como pode estar incorreta, e o pior, ela pode estar parcialmente correta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o propósito que a gente usa. E aqui é uma coisa que eu vou bater muito na tecla. Jamais dê um comando, pegue uma resposta, copie, cole e mande para os seus alunos, ou o que você for precisar fazer. Isso daí você vai estar se comprometendo muito sério com a qualidade do conteúdo gerado. Então, a IA aqui é um ponto importante. Ela está para auxiliar, para nos facilitar o nosso trabalho. Não substituir o trabalho humano. A gente consegue ser muito mais produtivo e eficiente ao usar uma IA. E aqui, para entender melhor esse conceito de inteligência artificial, eu gosto de separar esses dois conceitos, artificial de inteligente. Vamos pensar separadamente. O que é artificial? É algo criado pelo humano, que não está na natureza. Como, por exemplo, um suco artificial de morango. Um suco com a fruta de morango em si? Muito provavelmente não. Ele tem uma parcela muito pequena, ou mesmo apenas imita o sabor de morango. Ele foi feito artificialmente, ele não foi feito na natureza. E a definição de inteligência, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a psicologia, a neurociência tem um debate muito caloroso para trazer uma definição certa de inteligência. Mas nós vamos trabalhar que inteligência é a capacidade de compreender, aprender, verificar fatos e aplicar conhecimentos. E agora nós vamos ver aqui a junção de I, inteligência, A, artificial, que é uma simulação de habilidades humanas que tenta usar o processo racional, seja na produção de textos, de vídeos, de áudio, enfim, ela vai imitar o ser humano como se fosse inteligente nesse sentido. Porém, na verdade, ela não é autônoma. Ela tem as suas limitações e sempre
ela precisa de uma supervisão humana. Isso é muito importante. Nós vamos ver aqui a imitação como é feita. Primeiro, ela vai copiar a habilidade. Então, a IA imita o reconhecimento de padrões e tomada de decisões. Como funciona isso? Esse banco de dados gigantesco que é usado para o treinamento de uma IA, ela vai analisar de forma massiva, vai reconhecer os padrões e vai preditar quais são as possíveis respostas para um problema que você vai solucionar. Só que essa IA é importante a gente ter bem em mente que ela tem regras pré-fixadas, pré-definidas, que a gente chama de algoritmo, que vão guiar as ações da IA e também vão depender muito do volume de dados e a quantidade e qualidade de dados utilizadas para esse treinamento. Aqui nós vamos trazer um exemplo prático do uso de IA, que é há muito tempo, que é no xadrez. Tem vários casos do Garry Kasparov, que foi um dos maiores enxadristas que perdeu para a inteligência artificial e tudo mais. Bom, como que uma IA vai usar essas informações? Ela vai processar as informações de milhões de jogadas. Ela vai ter no seu banco de dados. Enquanto o ser humano, ele não tem uma memória para isso. O que o ser humano ele vai usar para fazer uma jogada de xadrez? A intuição e a experiência. Coisa que a IA não tem, ela não consegue fazer algo que não esteja pré-definido nem no banco de treinamento delas. Outra questão importante é nós vemos essas diferentes abordagens. Mais uma vez eu ressalto, a IA é probabilística. Ela vai analisar uma quantidade enorme de dados e vai trazer uma média, enquanto o ser humano usa a criatividade e a empatia. E aqui eu ressalto mais uma vez, muito cuidado com o que uma IA escreve ou fala para você. Sempre é necessário você fazer uma supervisão, olhar, ler e adaptar o que for necessário. Ela facilita a nossa vida, como eu disse no início, não substitui. Indo um pouquinho mais nessa comparação, o ser humano ele vai ter a intuição, que é uma avaliação rápida, e a IA não, ela faz cálculos matemáticos. Criatividade, o ser humano é capaz de criar novo, a IA não, ela vai gerar o que é novo, o que é original, com base no banco de dados, mas a novidade em si não vem da IA em si, mas sim da interação que nós humanos fazemos com ela. Adaptabilidade. Nós, seres humanos, somos capazes de improvisar. Uma IA não. Ela é limitada por suas regras e dados. E empatia. Nós entendemos emoções. Já a IA tem um sério problema com isso. Ela não consegue compreender. Se bem que alguns avanços estão caminhando em direção a isso, mas não é a realidade da IA. Pelo menos não hoje, né? Para usar IA, principalmente na sala de aula, nós temos que ter alguns pontos. O primeiro deles é o uso centrado no ser humano. Certo? Porque a IA vai ter algumas limitações, como criatividade, empatia, adaptabilidades, que são os desafios para elas. Então, nós temos que saber usar de forma consciente. E ao se falar de sala de aula, nós temos que estar sempre focado em como facilitar o aprendizado do aluno, o bem-estar dele, ou mesmo como facilitar a nossa rotina do dia a dia. Outro ponto importante no processo de aprendizagem é a interação humana. É assim que nós humanos aprendemos. E aqui, pelo menos nesse cenário que a gente está vivendo, a IA não vai substituir a nossa profissão, muito menos a questão da socialização. Porque é nesse momento que o ser humano vai aprender com a interação. Então, qual que é o papel da IA nisso tudo? Mais uma vez eu ressalto que é apoiar o nosso desempenho, apoiar o nosso dia a dia para que sejamos mais eficientes e jamais substituir o nosso trabalho, a nossa função. A IA na educação, ela serve como uma ferramenta de aprendizado, como é ressaltado por Maceto, um artigo que ele diz que qualquer tecnologia, seja IA, PowerPoint, tudo tem que ser pensado o quê? Para fortalecer a aprendizagem do aluno. Então, sempre que a gente for pensar em usar IA, tem que levar em consideração isso. Ela vai complementar a nossa prática. Só um pequeno parênteses. Maceto escreveu o texto dele, o artigo dele, em 2013. Ainda não tinha IA
amplamente utilizada, muito menos IA generativa. Porém, o conceito dele vale para tecnologia em educação. Isso daí se aplica para qualquer tecnologia que a gente irá utilizar em sala de aula, incluindo a IA. Uma questão aqui, outra referência que eu trouxe é da Unesco, que o uso excessivo da IA pode comprometer o pensamento crítico e nossa criatividade. Quem aqui já viu casos de estudantes que só usam IA para fazer contas, escrever textos e tudo mais? É aqui, nesse ponto, que a Unesco nos faz esse alerta. Então, a gente tem que ter um uso equilibrado para melhorar as experiências e como a gente pode fazer que aprimore, que melhore o nosso dia a dia, o nosso cotidiano como professor. Então, benefícios práticos que ela nos traz, que é a otimização de tarefas burocráticas e repetitivas, a IA faz muito bem. Inclusive, para correção de textos, gramática, ortografia, isso é uma beleza, ela faz muito fácil. Outra coisa é no pedagógico. Às vezes a gente tem que fazer uma atividade adaptada, elaborar um quiz para fazer uma atividade gamificada. Isso toma um tempo muito grande. Usando a IA, em questão de minutos, fica pronto. Nós podemos personalizar o ensino. No caso, principalmente quem tem aluno com TEA, com TDAH, que você tem que adaptar o material. Antes, a gente mandava o aluno grifar ou coisa do gênero. Agora, se você tem uma versão digital do material, você consegue fazer um resumo muito mais objetivo para ele. E lógico, no caso aqui, o monitoramento, que você consegue analisar os dados de forma muito grande. Se você tem as informações numa planilha ou coisa do gênero, você faz uma análise muito mais rápida com isso, com os seus estudantes. Mas fique calmo, que cada um desses pontos a gente vai aprofundar em momentos específicos aqui desse nosso curso. Nós chegamos à conclusão da aula de hoje, que é, primeiro, o uso ético da IA. Esse é um ponto fundamental. A gente tem que ter ética naquilo que faz. E a IA serve aqui para complementar nossa ação humana e não substituir. E lógico, a gente tem que fazer no foco pedagógico, pensando como podemos nos aprimorar como profissionais e facilitar a vida do aluno. E na próxima aula, eu vou aqui trazer alguns passos de como você acessar o Gemini e o ChatGPT de forma prática, porque tem algumas pegadinhas que as pessoas caem ao tentar acessar essas ferramentas, atrapalhando a experiência. Aqui, essa aula, eu usei basicamente essas 4 referências, que é o livro do Mohan Maceto e Berhans, que é Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica, do Miller e Massahon, que é Inteligência Artificial para Leigos. Esse artigo aqui do Silver et al. E outros autores falando sobre o AlphaZero, que é uma IA que joga xadrez, e o texto, um guia que a Unesco fez sobre IA generativa. E caso você gostou desse vídeo, não esqueça de dar aquele joia. Essa aula está gratuita, porém, para eu liberar a aula 2 gratuitamente, eu tenho uma pequena grande meta aqui, que é conseguir 100 likes e 25 comentários. Se eu conseguir atingir isso daqui, nós teremos a nossa segunda aula gratuita. Então, dê aquela força. Então fica assim. Espero que tenha gostado, espero que tenha aprendido e até a próxima!